Boa noite, meninas. Boa noite aí, Martiane, chegando aí agora. Vamos hoje para a meditação do livro de Isaías, no capítulo 14. E antes de qualquer coisa, vamos entregar essa meditação a Deus, pedir para que o Espírito Santo esteja com a gente, nos orientando, nos ensinando, revelando o que de fato esse texto quer falar conosco. Pega aí sua Bíblia, dá um abraço nela, é como se você estivesse abraçando o próprio Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos diante da tua santa presença nesse momento, nós temos certeza. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha enviar do teu Espírito, para que possamos, meu Pai, aprender mais de ti. Que o Senhor venha colocar dentro da gente o teu entendimento, conhecimento, e que tudo isso venha se tornar em sabedoria. Que sejamos capazes de colocar, meu Pai, tudo isso em prática. Que sejamos capazes, Espírito Santo, de sermos melhores para o Senhor. Parece, meu Pai, repetida essa oração, mas de verdade é o que nós queremos, cada dia mais sermos aperfeiçoadas no teu poder. Entregamos essa meditação em tuas mãos e desde já nós repreendemos todo mal, todo espírito de distração, de perturbação, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que o Senhor, meu Pai, venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha fazer com que entendamos a tua palavra e que nada, meu Pai, do que o Senhor preparou para nós hoje venha ficar em oculto, que de fato hoje a gente venha a ser revelado através da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus, povo lindo. Então vamos lá. Isaías, capítulo 14. Vamos começar aqui. O Senhor se compadecerá de Jacó. Uma vez mais, elegerá Israel, ou escolherá Israel, e os porá na sua própria terra. Estrangeiros se ajuntarão com eles, e se achegarão à casa de Jacó. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente já sabe que Isaías está fazendo profecias a respeito de um cativeiro que ainda não aconteceu no tempo de Isaías, tá? Um cativeiro que ainda não aconteceu, onde a Babilônia seria o algoz de Israel, ou melhor dizendo, de Judá. E aqui a gente está vendo já uma profecia falando que Deus, ainda que ele tenha entregue Israel a inimigos para que ele sofresse juízo, Deus ainda vai ter compaixão e amor por Israel e ainda vai escolher Israel. O sentido disso, elegerá Israel, escolherá Israel, é que, mais uma vez, Deus não desprezará Israel e ele vai cuidar, ele vai fazer tudo o que é necessário ser feito para restabelecer novamente o seu povo eleito. Então, ele se compadecerá, terá misericórdia de Jacó, mais uma vez elegerá, escolherá Israel e os porá na sua própria terra. Então, até aqui a gente tem visto falar de um cativeiro e agora a gente está ouvindo falar de um momento onde eles são restaurados à sua terra, à sua pátria, de modo que, obviamente, o cativeiro terminou. É um tempo onde não haverá mais a escravização, a subjugação de Israel por outros povos. Estrangeiros se ajuntarão com eles e se achegarão à casa de Jacó. Aponta para o fato de que pessoas se converteram a Deus por causa do cuidado de Deus com Israel.
Quando a gente está falando do cativeiro que Judá sofreu, estamos falando da Babilônia. Quando a gente fala da Babilônia, imediatamente a gente vai lembrar de Daniel. E quando a gente lembra de Daniel e os seus 3 amigos, a gente vai lembrar que, ainda que eles estivessem cativos em terra estrangeira, no meio de um povo pagão, eles estavam dando bom testemunho, de Deus. Eles estavam lá propagando a sua fé, a sua crença em Deus, e agindo, inclusive, no meio daquele povo, com o espírito de excelência. A gente sabe que Nabucodonosor vai ter uma experiência incrível com Deus. Deus vai tirar todo o poder dele, vai fazer dele como um animal e depois vai restaurar novamente o seu trono. Ao ponto de Nabucodonosor chegar e dizer: só o Senhor é Deus. O Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Então, o que a gente está vendo aqui, nesse primeiro versículo do capítulo 14, é de uma profecia sobre a restauração de Israel. E a gente pode ventilar que momento seria essa restauração. De acordo com o texto que nós vamos ler, parece muito plausível que a gente pense que é sobre essa restauração pós o cativeiro da Babilônia. Podemos pensar no reino milenar? Parece que o texto se encaixa, mas não perfeitamente. Podemos pensar em um momento onde Israel agora está lá com sua terra, lá no meio no meio daquele fogo cruzado, entre tantos inimigos, mas que hoje existe o Estado de Israel? Podemos, mas o texto também não vai se encaixar perfeitamente. Vamos examinar o texto, podemos espiritualizá-lo, mas, em princípio, vamos só examinar o texto, do jeito que ele quer falar conosco. Então, ele está apontando aqui para um momento onde pessoas... Vá, continue, Maiana, pode interromper. Tira só uma dúvida. Ele está Sim, apontando para aquele momento. Eu confundo o nome dos dois. Que o cara é o copeiro do rei e volta para restaurar? Esdra ou Neemias, um desses dois? isso, exatamente, Maiana. Para esse momento, tá? E a gente vai ver justamente o livro de Esdras. Mas segura aí um pouquinho, daqui a pouco a gente abre lá. Então, ele está falando que o Senhor vai se compadecer de Israel e vai devolvê-lo à sua terra natal. E que estrangeiros vão se converter, em princípio é o que parece, que eles se convertem, né? Por que eles vão seguir Israel? Por que eles vão sair de sua terra natal e seguir Israel? São estrangeiros, né? Qual o sentido de eles irem acompanhar a restauração de Israel? Senão o fato de que eles assumem a crença que Israel crê. Não tem outro sentido. Pode falar, Paloma. Assim, o interessante é que esse texto ele já começa, né, Deus mostrando para a gente que a aliança que ele faz ele não quebra, que mesmo em meio a tanto caos que Israel estava vivendo, a palavra dele, a palavra dele, ela não pode voltar vazia. A palavra dele tem valor. E quando coloca o nome de Jacó, aí logo nesse primeiro versículo, fica bem claro que ele está lembrando da promessa a qual ele fez desde Abraão, onde nessa promessa, desculpa, promessa não, uma aliança, não deixa de ser, mas tudo bem, uma aliança que ele fez com Abraão e que é uma aliança eterna. Então, eu acho bem interessante porque ele já começa mostrando que vai ter o sofrimento, né? Vai ter que passar por tudo aquilo,
mas que já cita o nome de Jacó para que a gente venha lembrar que ele também fala que a aliança dele é eterna. E o que a senhora questionou aí em relação a sinalizar qual seria o tempo que é passado desse versículo, nesse capítulo, se lá em Crônicas, 1 Crônicas 16, tem é muita coisa. Então, tem uma parte que fala lá no 15, só para contextualizar, não dá precisa ler tudo, não. Mas lá no 15 tem falando: lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna. Aqui só uma lembrança dessa aliança. E quando a gente chega lá no final do texto, fala, no 31, alegram-se os céus e regozije-se a terra. E diga-se entre as nações, o Senhor reina. Então, é um período pelo qual, se a gente for juntar, pegar um contexto com o outro, é o período que Deus vai estar, ou que o Senhor vai estar reinando. E lá no finalzinho desse texto, ele ainda fala assim: então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Aí complementa muito falando dessa era mesmo, que eu acredito que aí fica um pouco bem claro. Eu acredito que lá na frente o texto também vai dar mais, apontar mais para esse período, mas para mim já ficou claro só quando a gente consegue fazer essa reflexão com crônicas. É interessante quando você fala isso aí, quando você trouxe a promessa não, o pacto que Deus fez com Abraão. Ele vai cumprir, ele é fiel, ele vai cumprir. O que é interessante é que as intercorrências podem acontecer no meio da história, mas a palavra foi dada e no fim ele vai cumprir. Se não cumpriu ainda, é porque o fim ainda não chegou. Mas isso não impede que aconteçam as intercorrências, como Israel toda hora sofrendo o juízo de Deus, sofrendo o juízo de Deus. O cativeiro babilônico vai ser o pior que eles vão sofrer até esse momento, né? E depois disso aqui é que eles abandonam a idolatria, pelo menos o paganismo, né? Acabar entrando em idolatria de outras formas, mas o paganismo, adorar falsos deuses, outros deuses, isso aí eles não vão mais praticar depois disso aqui. Vamos extrapolar aí sobre se é o milênio ou não depois. Mas o fato de todo mundo regozijar e dizer o Senhor reina, não significa necessariamente que agora ele está no trono. Não, é que a todo momento ele reina, né? Hoje o Senhor reina, reina. Ele reinou no passado, reinou. E no futuro reinou. Por quê? Porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor, vamos entender, Deus mesmo, tem o controle de tudo, não importa o momento, tá certo? O Criador. Então, vamos voltar aí para Isaías, e aí a gente vai ver o seguinte: os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a descendência de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor. Novamente, Deus mostrando o seu poderio, a sua autoridade, dono de todas as coisas, a terra do Senhor, a terra é dele. Aprisionarão aqueles que os prenderam e dominarão aqueles que os oprimiram. Em que momento isso aqui acontece, pessoal? Como a gente pode contextualizar isso aqui? Historicamente falando, os povos os receberão e os levarão a seus lugares. A gente pode já ver isso aqui na figura dos persas, onde Ciro dá ordem aos seus servos para servirem Israel, para levarem eles às suas terras
e, inclusive, ajudarem a construir o templo. E, inclusive, não só o templo, a cidade, edificar a cidade, e ainda ele fornece material para isso. Ele vai fornecer ouro, prata, riquezas, para que Israel se recomponha, se reconstrua. Parte desse povo que está lá na Babilônia, sem sombra de dúvidas, vai ver a influência de Deus na vida daqueles homens de Deus. Não dá para a gente negar que Daniel, ele revelou um sonho para Nabucodonosor, todo mundo ficou sabendo. Ele chegou lá com o eunuco e chegou a ser governador, presidente do país. Não dá para negar a influência que teve lá os seus 3 amigos, Azarias, Ananias e como é o nome do outro? Ninguém lembra aí agora, Israel. né? Misael. Eles entraram numa fornalha cujo fogo foi acendido 7 vezes mais forte, alimentado para ser 7 vezes mais forte, e eles saíram sem nem um cheirinho de fumaça. Isso ficou notório no meio daquele povo. Isso ficou notório. Então, houveram daqueles povos que os babilônios, vamos lembrar, eles possuíam as terras, dominavam e agregavam aqueles povos para si. Então, não era só Babilônia que estava na terra da Babilônia, eram outros povos também, todos subjugados à Babilônia. Todos subjugados, não vou dizer Nabucodonosor, porque além de Nabucodonosor, houveram outros reis. Então, vou falar o rei da Babilônia, tá? Todos subjugados ao rei da Babilônia. Então, enfim, povos se converteram a Deus pelo testemunho desses homens. Talvez houvessem outros homens. A gente sabe que nesse período existia, sim, profetas. Ezequiel vai estar nesse momento. Existiam outros homens que falavam de Deus. E, com certeza, isso convenceu outras pessoas que era o caminho certo. Provou por A mais B que não existe outro Deus que seja maior do que Deus, e sem falar do próprio testemunho do Nabucodonosor. Então, quando a gente vai para... Aí a gente já pode até abrir em Esdras, pessoal. Esdras no capítulo 1. Vou pegar aqui mesmo. Esdras, capítulo 1. Todo mundo abriu? Eu ainda não, peraí. Esdras, capítulo 1, vamos lá? Vamos lá, não, que Esdras é um livro difícil de achar. Depois de Crônicas. Crônicas você já sabe, a gente bateu primeira, segunda Reis, primeira Crônica, segunda Crônicas. Pronto, acabou segunda Crônicas, você vai cair em Esdras. Esdras é difícil de achar, é ótimo. Vou assistir aqui que eu vou assistir no Notebook. Ok? Todo mundo já? Pronto. Esdras, capítulo 1. Aí a gente já vai pro Não verso... achei, não. Menina, Já tu não sei. achou Crônicas, não, minha filha? A Crônicas eu achei, agora É o Esdras... final, vai na última página de Crônicas, a próxima é Esdras. Achou? Tô lendo Coríntios. Pô, aí pesou, velho. Eu vou achar Aí- o celular. Aí bagunçou, aí bagunçou. Coríntios. Mas vamos lá. Então, capítulo 1, verso 4. Todo sobrevivente, onde quer que seja... Melhor. Vamos voltar do verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O Senhor Deus da terra me deu uma missão.
eu tenho que edificar a sua casa em Jerusalém, de Judá. Ciro, ele entende o chamado dele. Persa, perturbado, atribulado, pagão, mas quando Deus falou com ele, não teve como ele resistir. Quem há de vós, de todo o seu povo, aí ele está falando dos judeus, que o seu Deus seja com ele, e vá a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. E a gente já viu lá, a terra do Senhor. Em Isaías, verso 2, está lá, a terra do Senhor. E ele está dizendo aqui, Deus que habita em Jerusalém. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, onde você estiver, todo sobrevivente de Judá e Israel, onde você estiver, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados. Foram as dádivas voluntárias para que a casa do Senhor, para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então, se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, pessoal, essa turma de Isaías 2, que sobe para ajudar, né? Isaías 2 e Isaías 1 também, né? Estrangeiros se juntarão com eles. É essa turminha aqui, ó. Todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor. Então, não foi só o povo eleito, o povo de Deus, que subiu para Jerusalém. Vários outros foram nessa oportunidade. Volta para Isaías. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. Esse povo aí os levará para Jerusalém, para eles saírem do cativeiro e restaurarem o templo e Jerusalém de Judá. Aprisionarão aqueles que os prenderam e dominarão aqueles que os oprimiram. A gente está vendo nesse momento uma sentença, não só a restauração de Israel, mas uma sentença sobre a Babilônia. A Babilônia vai ser destruída. Babilônia vai ser destruída. De um modo tal que os judeus que um dia foram cativos se tornarão agora como seus opressores. O que vai sobrar? O que vai sobrar da Babilônia? Perderam seu rei, perderam seu reinado, vão ser dispersos, vão ser dominados pelos persas. O que sobrar depois vai ser dominado também por Israel. Em que momento? Porque esse momento de restauração não me parece um momento de domínio. Parece um momento de paz e amor. Todo mundo junto e misturado, cuidando de Jerusalém. Mas a Bíblia não cita, não na nossa Bíblia, não fala sobre a revolta dos Macabeus. E os Macabeus foi um povo, foi uma família dentro de Israel que se revoltou contra os inúmeros momentos de opressão que eles passaram, e eles assumiram, sim, por um bom tempo o reinado de Israel, de Judá, e eles dominaram outros povos também. Foi um reinado curto, não muito expressivo, a Bíblia não fala. Existe o livro de Macabeus, mas é um livro que, para a gente, é considerado apócrifo, existe na Bíblia católica, e como historicidade, ele é considerado. Como historicidade, ele é considerado. Então, existiu, sim, um momento onde Israel dominou sobre outros povos, depois de ele ter sido restaurado pós-cativeiro da Babilônia.
Verso 3. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia. Esse verso 3, pessoal, o que vocês acham? Está se referindo a um momento que parece ser o milênio? Parece um momento em que é o que estamos vivendo hoje, restauração do Estado de Israel? Ou simplesmente o momento em que Judá está sendo reconstruída? E eles vão ter um tempo de paz. E eles vão apontar para o seu opressor, que é o rei da Babilônia. Quem é o rei? Qual é o rei desse momento? Provavelmente o neto de Nabucodonosor. Provavelmente, mas não vamos entrar no mérito, tá? Mas o que é interessante é a gente ver o texto. Ok, se a gente está falando de um momento onde é a criação do Estado de Israel, qual é o momento em que ele vai falar contra a Babilônia? Se a gente vai falar que é o momento do milênio, qual é o momento em que Israel vai estar sendo oprimido e sendo escravo? Porque hoje Israel não é escravo. Todas as nações vão se unir contra Israel? Vai haver várias alianças contra Israel? Mas Israel é escravo? Está sendo oprimido? Cativo? Então, eu penso que o texto não aponta para a restauração do Estado, nem para o reino milenar. Texto não aponta. Podemos espiritualizar? Podemos, mas o texto não está falando disso. O texto está falando do rei da Babilônia, que nesse momento vai estar tendo o seu reino destruído, para que, de fato, Israel possa se reerguer, se reestruturar. É o que a gente vai ver lá no livro de Esdras, de Neemias, né? Então, vamos lá. Então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Os últimos capítulos que a gente tem visto de Isaías é Deus batendo forte contra a Babilônia e dizendo que ela vai ser destruída pela sua arrogância, pela sua altivez, pela sua soberba, por ela achar que ela é independente de Deus e que ela, na verdade, pode se colocar no lugar de Deus. Ah, mas esse é o espírito do diabo. Ok, não vou duvidar. Mas até aqui o texto não está falando de Satanás. O texto está falando realmente de um domínio. Existe um espírito por trás? Sem dúvidas. O primeiro espírito que levantou a Babilônia foi Deus contra Israel. Aí depois veio Satanás e deu a dica: machuca mais um pouquinho esse povo? Sem sombra de dúvidas, não duvido, não. Sim, o espírito do orgulho está lá em Satanás. Mas vamos para o texto, pessoal. O texto está falando do opressor. O texto está falando da Babilônia. Já quebrou o Senhor a vara dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feria os povos com furor, com praga incessante, e que com ira dominava as nações, com uma perseguição irresistível. Por quê? Porque naquela época não tinha nação contra a Babilônia. Não tinha. Povo mais violento da época, os assírios. Fichinha para eles. Filisteus, eles dominaram também. Povo do Egito, ok. Tudo anexado, tudo anexado. Um povo muito violento. Violento e com desejo de expansão. Falamos sobre isso já antes. Mas Deus fala aqui, ó. Já quebrou o Senhor a vara dos ímpios. Teve seu momento. Agora, esse reino vai ser destruído. Quem vai ser usado contra esse reino? Os persas.
Vai ser levantado um novo reino, um novo império, para que seja abatida a Babilônia. E fique claro que quem domina é Deus. Quem levanta os persas? A gente acabou de ver Ciro falando. Quem levanta os persas? Ciro fala: Deus, o Senhor, me chamou, me deu uma missão. Eu tenho que reedificar o templo. Ele não falou lá com o povo dominado, porque o povo estava dominado. Ele falou com quem dominava para libertar o seu povo e ir lá fazer o trabalho. Indiretamente, quem fez? Ciro. Indiretamente, Ciro não foi lá botar a mão. Mas ele libertou o povo e criou meios para que o povo de Israel, o povo de Judá, fizesse o trabalho que tinha de fazer. Já descansa, está sossegada toda a terra. Exclamam todos com júbilo. Ilha, isso aqui aponta para o milênio. Não, pessoal. Isso aqui aponta para um momento de descanso. É só um momento. Depois o bicho vai pegar aqui de novo. E a gente vai ver, não só esse texto aqui mesmo. Ele não fala só da Babilônia. A gente vai ver outras sentenças. Tá? Então, vamos lá. Já descansa, está sossegada toda a terra, exclamam com todos com júbilo. Por quê? Porque o opressor, miseravão, a Babilônia, caiu. A galera pode respirar um pouco de tempo, mas pode respirar. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizem: desde que caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Mas está falando aqui que caiu. Isso aí foi Satanás. Ué, mas Satanás, quando cai do céu, não é para desgraçar a terra? Olha o que o texto fala. Desde que caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Está falando de Satanás? Não parece. Está falando realmente de um rei que perdeu seu trono, seu poder. O além, desde o profundo, se agitou por ti, para te ver sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os governantes da terra. Fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Pessoal, onde é que estão os reis dessas nações? No além. No inferno. No abismo. Dê o nome aí que você quiser. Mas estão lá. O que o texto está falando de uma forma poética? Poética. Vamos lembrar? A forma de fala. Mundo dos mortos. De uma forma poética. Meu amigo, tu morreu. E olha, tá todo mundo lá no inferno esperando para te receber. Inclusive aqueles que eram reis. Estão assentados em tronos no inferno, doidinhos para te receber. Para quê? Vamos seguir. Todos estes responderão e te dirão: tu também estás fraco como nós, e te tornaste semelhante a nós. Estamos falando de Satanás? Quer dizer que antes da queda de Satanás, o inferno já estava recheado? Estranho. Todos estes te responderão a ti. Está tudo no inferno. Tu também estás fraco como nós. Eles perderam o poder que eles tinham, foram sujeitos pela morte, e eles estão sendo lá, eles estão recebendo o rei morto da Babilônia. É figurativo, pessoal. Aqui é figurativo. Já foi derrubada na cova a tua soberba. E quando você lembra de cova, você pensa o quê? Um sepulcro. Vai lá na terra, 7 palmos, cava, e vamos enterrar alguém? Já foi derrubada na cova a tua soberba. A morte te venceu. Com o som dos teus alaúdes. As larvas te servem de cama. E os vermes te cobrem.
Isso aqui é alusão a um, como é que fala? Um cadáver, ok? Foi enterrado. A gente sabe que na Terra existem os vermes, as minhoquinhas, as larvas, ah, aqueles bichinhos fofinhos que vão causar a... Fofinho, fofinho, fofinho. A minhoca é fofinha. Se não fosse a minhoca, a gente não teria a respiração da terra, gente. Ela que cava os buraquinhos para arejar a terra. Fofinha, tá? Então, vai lá os vermes, que não é só as minhoquinhas, para comer aquele corpo em decomposição. A gente está falando de Satanás, que nem corpo tem? Quer dizer, não corpo corruptível como o nosso. O corpo dele era um corpo de anjo, incorruptível. Aliás, por isso ele não pode ser morto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ah, Lília, aqui não. Aqui com certeza está falando de Satanás. Então vamos lá. Na sua versão, pode estar escrito aí Lúcifer. Tem algumas versões que trazem Lúcifer. E Lúcifer, pessoal, foi um termo latim que significa isso aqui: estrela da manhã, estrela da alva, brilhante. Aí vieram os católicos e colocaram lá Lúcifer, deu um nome. Mas o nome que está aqui não é esse. Em hebraico, está escrito, tem um nome, está escrito Elel. Não está escrito Lúcifer. Lúcifer já seria uma tradução latina para a compreensão de Elel, que significa estrela da alva, estrela da manhã. Espera aí rapidinho. O brilhante, filho da manhã, ou um brilhante portador de luz. Isso aí é o significado em hebraico de Elel. Não é o que a gente lê aqui, porque a gente não está lendo hebraico, a gente está lendo português. Então, a tradução mais comum trouxe estrela da manhã. Quando a gente vai para outras traduções, vem Lúcifer, e as últimas traduções que nós temos tido da Bíblia estão abandonando esse termo, porque entendem que esse texto acabou virando, tornando-se uma alegoria para Satanás, quando, na verdade, não é do que está se tratando. Tá? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Fala, Paloma. Em relação a essa parte aí do texto, é, eu entendo sim porque é sempre utilizado como referência para se falar em relação ao Satanás, só que nesse texto aqui em especial, o que eu compreendo é que está usando para se fazer uma comparação para aqueles reis e para aquele rei do momento em relação à mesma atitude que o próprio diabo teve, porque até essa palavra mesmo, como, e pelo menos aqui na minha Bíblia, está escrito assim, como caístes, ou seja, assim como ele também caiu, vocês também, mas não de maneira mesmo de figurativa, não que ele vai também cair do céu, mas dizendo que a mesma arrogância, né? Que o mesmo orgulho que Satanás teve, que fez ele cair, também vai ser cortado por terra, ou seja, Deus também vai derrubar, o Senhor também vai derrubar ele, e todos os. Como é a palavra, meu Deus? Todas as referências que estão dando aqui são referências para esses reis, esses mesmos reis que agora já habitam lá no inferno, e para esses aqui, que aqui também já tá, Deus também já está falando o que vai fazer, né, com a Babilônia, então já está falando o que também vai acontecer. Até porque fala aqui também, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus
exaltarei o meu trono. Então, assim, aqui está mostrando que o motivo que fez Satanás, Lúcifer cair, que foi justamente esse orgulho. Ele queria ser mais do que Deus, ou seja, a irreverência. E esse pessoal, esses reis também fizeram isso. Então, tá mostrando, eu acho que é mais para comparar. É justamente mostrando qual é o destino, que vai ser o mesmo destino que Lúcifer. Assim como ele também teve acesso e ele caiu. Tanto que no final ele fala: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí ele fala, tipo, é como se falasse assim: ah, você pode até tentar. Só que aí no 15 ele já vem: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ou seja, você vai praticar todas essas coisas aí que foram semelhantes, que realmente, para mim, não tem como não fazer referência a Satanás, mas a sentença já é dada no mesmo momento em que é dada a própria referência a Satanás, a essência dele. Beleza, vamos continuar aí. Quando a gente olha para o que hoje restou da Babilônia, e existe algo realmente que restou da Babilônia ainda hoje, pessoal, com certeza. E aqui é uma dessas imagens que você pode procurar na internet e achar. Virou um monturo de pedras, tá? Virou um monturo de pedras e a gente vai ter o cumprimento daquela profecia anterior, a gente viu no capítulo anterior, né? De que ali se tornaria um lugar de chacais, né? De feras. Não seria habitado, não é habitado. Hoje ainda não é habitado. Deixa eu ver aqui. Não é habitado, tá? O que vocês vão ver lá no fundo, por exemplo, aqui, ó, aqui, parece que é uma construção novinha. Realmente é uma restauração do que era a Babilônia. E isso aí foi feito por Saddam Hussein. Falei com vocês sobre isso da última vez, né? Foi feito por Saddam Hussein, porque ele queria restaurar a glória da Babilônia. Mas você pode observar aí, ó, não tem morada, não tem nada, é deserto. Inclusive, isso aí hoje agora é patrimônio da Unesco, né? Tombado patrimônio da humanidade, certo? Então, o que a gente tem lá é isso aí, a soberba da, da, a soberba da Babilônia caiu por terra. Espera aí que tem uma outra aqui. Ô Jesus amado. Ruínas sobre ruínas, ruínas sobre ruínas, ruínas sobre ruínas, tá? Completamente inabitado. Só serve hoje para visitação turística, para a gente lembrar, quem for um pouquinho mais esperto, lembrar que ser arrogante contra Deus, achar que você pode ser mais do que Deus, leva a realmente ruínas. E eu vou mostrar para você uma imagem do que eles acreditam que seria a Babilônia no passado. Rapaz, que saco, viu? Então, por essa imagem aqui, a gente vai ver que era realmente uma coisa muito linda. E a gente já falou que eles são realmente, eram, né? Excelência em arquitetura, engenharia, nas artes, na ciência. Os caras realmente eram muito feras, né? E o império deles era fascinante. A gente vai ver aqui no fundo um zigurate, era tipo a Torre de Babel, né? E eram templos para os seus deuses. A gente vai ver aqui o outro, um palácio com os tais jardins, né, da Babilônia,
que eram jardins suspensos no palácio, a porta de entrada, essa porta, inclusive, hoje também, ela foi restaurada, não com os requintes de beleza do passado, mas com algo que traria a ideia do que foi a Babilônia, né? Essa imagem eu acabei que não peguei para a gente aqui, tá bom? Mas essa beleza toda se transformou naquele monte de pedras, tá? O que a gente está vendo aqui é sentença contra a Babilônia. Sentença contra a Babilônia. Vamos além? Então tá. Como caíste, estrela alva da manhã, e quando ele fala estrela da manhã, ele está realmente se referindo a Vênus. Está se referindo a um planeta. E que todo mundo sabe, conhece como estrela da aurora, estrela da manhã. Né? 5 horas da manhã você vai lá, está ela lá brilhante no céu. Não é uma estrela, é um planeta. Está se referindo a Vênus. Por quê? Por causa da majestade que era. Está fazendo uma comparação. Lembra que logo lá no início, antes da gente entrar na meditação em Isaías, falamos da linguagem figurada que ele vai usar ricamente. Quando ele fala de estrela, ele está falando de poderes, tá? Está falando de reis, príncipes, enfim, poderes, poderes políticos. Então, como caíste, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Por quê? Porque era um reino que realmente debilitava as nações, eles dominavam tudo. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Bom, onde são esses montes da extremidade do norte? Isso aqui não é Jerusalém. A gente sabe que Satanás quer ocupar Jerusalém. As extremidades do norte não são Jerusalém. Pelo contrário, era de fato um monte que tinha o nome de Zafum e que era o monte de Baal, o deus que de fato a Babilônia cultuava. Ele achou que ele poderia ser mais do que Baal e se assentar no monte de Baal. No monte de Baal. Ah, não, Lília, mas aqui está falando acima das estrelas de Deus. Como é isso aí? Como é que a gente combina esse negócio? Ele considera Deus mais um Deus. Ele não considera Deus o Deus, mais um Deus. Mas ele vai se assentar no monte das extremidades do norte. Não é Jerusalém. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado à cova, vai morrer, vai para a cova. Ao mais profundo do abismo. Ainda vai perder a salvação, vai para o inferno. Os que te virem te contemplarão e, ponderando, dirão: é este o homem, 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 homem. É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que os cativos não deixava voltar soltos para as suas casas. Teve que vir um outro império dominar a Babilônia para finalmente Israel ser livre. Pode falar aí, Maiana. Essa parte aqui se refere a Gênesis 11, quando eles inventaram de criar a torre, que dizia que elevar ela até o céu, que eles não seriam dominados e eles não seriam espalhados pela terra. Olha, Maiana, a menção que você faz é interessante e poderíamos levar em consideração também, mas, sinceramente, me parece que é um momento em que o próprio rei da Babilônia mesmo queria fazer os seus montes, ou dos seus montes, o monte de Baal, existia um monte para Baal, entende? Tinha um lugar de Baal, e ele queria estar lá, ele queria construir o palácio dele lá, colocar o trono dele lá, né? O que você fala procede, podemos espiritualizar e levar para esse ponto? Podemos. Mas não é o que o texto está falando.
Até porque. hum, Até porque não. Vamos para frente. Estamos no verso 18. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra. Está falando novamente de reis. Jazem com honra, cada um no seu túmulo. Quanto a ti, porém, és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova. Então, é uma multidão de mortos. Babilônia vai se tornar uma multidão de mortos. E o rei em particular, não vai ter direito a uma sepultura. Vamos lá. Coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como o cadáver a ser pisado. Quando chegar esse momento no milênio, pessoal, Satanás, ele não vai ser necessariamente pisado, ele vai estar preso. Aí depois do milênio, ele vai ser solto de novo, e aí vai ter a grande batalha do Armagedon, onde aí, mais uma vez, ele vai ser preso, ele vai ser solto por um tempo, depois ele vai ser preso de novo, lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Tá? Não dá para a gente fazer essa comparação. É um cadáver. Com eles não te reunirás na sepultura. Eles vão ter uma sepultura, você não. Pois destruíste a terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Vamos lembrar, a Babilônia foi destruída. Preparar a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Esse momento das cidades me lembra, de fato, aquele momento em que Nimrod vai lá e funda cidades, de fato ele vai lá e funda a cidade, né? Cidade de Nimrod. E ele levanta a torre, e aí, enfim, não era aquilo que Deus havia planejado para o ser humano. E aqui ele fala: não quero que vocês encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles. Quem vai encher o mundo de cidades é Satanás? É o homem. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome, o restante, o filho e o neto, diz o Senhor. Toda uma geração, tá vendo, pessoal? Eu a reduzirei à possessão de corujas e lagoas de águas. Eu a varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Onde é que está Satanás aqui? E quando eu falo isso com vocês, é porque eu também já tive esse pensamento, tá? Mas lendo o texto, falei, pô, não é bem assim. Aí fui procurar pesquisar. E aí, há quem realmente defenda a ideia de que isso aqui é uma alusão a Satanás, o espírito que está por trás do rei da Babilônia. Beleza, mas todo o resto aqui está falando uma profecia contra a Babilônia. A gente pode pensar que Satanás está por trás? Podemos, pessoal. Pai do orgulho. Podemos. Entendeu? Pai da vaidade. Na verdade, ele não é pai do orgulho, né? Enfim. Mas ele usa o orgulho para si. O orgulho tem um dono, não é Satanás. Ele usa o orgulho para si. Ele se envaidece, ele acha que ele pode mais que todo mundo. Ele enfeitiçou o rei da Babilônia. Ok, ok. É aquela história, né? Ele só soltou o cavalo. Mas quem fez toda a bagunça foi a Babilônia. Foram os reis da Babilônia, junto com seus exércitos e seu povo. Fala, Martiane. Vamos ver se a gente termina hoje. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu tive um pensamento sobre isso. É um pouco polêmico falar sobre, mas eu vejo isso como algo milenar, né? E quando fala que não haverá sepultura, né, para esse rei,
eu posso ver ele como um falso profeta, né? Que já existe já uma condenação e a Babilônia, eu não vou falar para não gerar polêmica, mas eu já tenho um pensamento do que seja verdadeiramente essa grande Babilônia, né? E alguns de vocês também já podem ter em mente do que se trata, e eu acredito que, inclusive, o falso profeta vai surgir dela, né? E, enfim, que quando fala que não haverá sepultura para ele, então a gente já lembra já do que está previsto para acontecer, que está lá escrito em Apocalipse, né? Que será lançado, né? O falso profeta, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, por conta disso, não vai haver sepultura para ele, né? Ele já vai automaticamente ser condenado, né? E esses milhares de mortos, né? Vai ser tudo uma consequência. Então, esse é o meu pensamento. Na verdade, está falando de algo milenar que vai acontecer, né? E, enfim, é isso que me veio à mente. Beleza. Profecia acerca da Assíria. Acabou. Detonou a Babilônia. Agora vamos falar dos outros demônios? Né? Então, matamos Lúcifer, agora a gente vai matar os outros demônios? Podemos espiritualizar o texto? Podemos, é onde eu tô, é o que eu estou falando. Mas não aponta para o milênio, não aponta para o Estado de Israel, não aponta. Aponta para aquele momento lá mesmo. O momento onde o cativeiro da Babilônia vai acabar e Israel vai ser restaurado. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Todo mundo conhece isso aqui, né? Esse é um dos versículos mais conhecidos. Você sabia que estava em Isaías? Quebrantarei a Assíria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei. O jugo será retirado de Israel e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem a fará voltar atrás? Então, antes da Babilônia ser destruída, venhamos e convenhamos, a Síria foi destruída. E quem foi usado para destruir a Síria? Ok, Babilônia. Né? Então, aqui a gente vai perceber que não tem uma ordem cronológica. Então, uma sentença sobre a Síria, nada assim de especial, a não ser realmente a gente apontar aqui para esse versículo, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, versículo 24, como pensei, sucederá, como determinei, se efetuará. Mais uma vez, a gente voltando para aquele verso 1 e o comentário lá de Paloma, de que Deus é fiel. Ele deu uma palavra, vai se cumprir. O que vai acontecer durante a palavra ser dada e o cumprimento dela, bom, miríades de coisas. Mas Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Tá? Não está atrapalhado, está lá, cuidando de tudo. No ano em que morreu o rei Acás, veio esta advertência: Não te alegres tu, toda a Filístia. Falando agora dos filisteus. Sempre foi povo inimigo de Deus. Por estar quebrada a vara que te feria. Quem era a vara que feria os filisteus? A Síria. Não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria. Da raiz da cobra sairá uma víbora. Do seu fruto será uma serpente venenosa e voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus restantes. Quem vai fazer isso aí?
Babilônia. A Síria se foi, mas vem a Babilônia. Lamentai, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida. Do norte vem uma fumaça, e não há vacilantes nas suas fileiras. Povo da Babilônia, violento, definido. O que se responderá aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou Sião, e que nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Então, ainda que um dia a Síria tenha sido uma potência, foi destruída. Ainda que os filisteus tenham sido uma potência, foram destruídos. Ainda que a Babilônia tenha sido uma potência, foi destruído. Mas que o Senhor fundou Sião e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Mas eu vou cuidar do meu povo. Sião, Judá, Jerusalém vai ser restaurado. Ok? Dentro disso, pessoal, por que eu estou sendo tão incisiva em apontar que aqui não está falando necessariamente de Satanás, que ele caiu do céu? Não, não é o texto. Bom, ele caiu do céu? Sim, ele foi lançado do céu. Né? Quem fala isso? Jesus. Né? Não é necessariamente Isaías que fala, é Jesus mesmo que fala. Abre aí Lucas 10. Lucas 10. Foi lançado fora do céu? Foi, sim. Lucas 10, verso 18. Disse-lhe Jesus: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Como raio, ele caiu do céu. Mas ele caiu. O que tem que ficar para a gente? A soberba desses reinos, a soberba desses reis, de acharem que eles estavam no controle. Nunca. Sempre foi Deus. Tudo foi Deus. Sempre foi Deus. Ele permaneceu no controle, está no controle até os dias de hoje. E penso que essa é a mensagem mais importante desse texto. Ele fala da destruição, ele começa falando da restauração de Judá e ele termina falando da restauração de Judá, do compromisso que ele tem com Deus. Estou vendo aqui, Paloma deixou aqui. Queria polemizar mais, mas estou torcendo muito. Ok? Então, se vocês quiserem polemizar, a gente tem 15 minutos, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. O texto ele é vivo e ele certamente vai falar de diversas formas com cada um de nós, certo? Mas não vamos nos deixar levar justamente pelas teorias que não permite que a gente veja a verdade, senão a gente acaba fugindo do que realmente, fugindo do espírito que realmente Deus quer passar para a gente. Esse relato foi deixado aqui por quê? Tem um porquê. Isaías, o passatempo dele foi meter pau na Babilônia, né? A gente vai ver até o final de Isaías ele metendo pau na Babilônia. Quer dizer, uma hora ele vai falar mais sobre o milênio, sobre Jesus, sobre o reinado do Senhor Jesus, né? Mas por um bom tempo aqui vai ser ele metendo pau na Babilônia e juntamente os outros reinos que acreditaram estar subjugando Israel, né? Como se fossem eles que o fizessem. E a gente sabe que não é eles que o fazem, é Deus que permite. Fala, Isis. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Eu adoro uma polêmica. Vamos para cima. Eu tive um entendimento, não sei se vocês concordam, mas que me pareceu muito coerente. E eu não tinha tido esse entendimento na primeira leitura. Assisti alguns vídeos de pessoas falando sobre que se trataria do diabo, de Lúcifer, não sei o quê. Mas
eu entendo que muitas passagens na Bíblia são representações do que acontece no nível espiritual. Eu tive essa compreensão algumas vezes, e algumas passagens, olhando a história de Abraão, olhando aquele momento do sacrifício de Isaac, e eu entendo que ali também é uma representação do mundo espiritual, tentando Deus tentando contextualizar, além de explicar, ele ainda exemplifica. Nosso Deus é maravilhoso. E a gente entende que nós realmente somos limitados. Apesar de termos uma máquina tão maravilhosa que o nosso cérebro, a gente ainda não usa tanto. E eu vejo o cuidado de Deus até é um texto tão forte quando Deus ele são palavras de Deus, né? Ele tá dando uma palavra de condenação, uma palavra de sentença, sabe? A força que o nosso juiz tem. Imagine a força que o juiz tem, imagine a força que Deus tem quando ele dá essa sentença. E esse texto me assusta um pouquinho. E deveria assustar, principalmente os soberbos, os vaidosos, aqueles que acham que a glória desse mundo é tudo e que todo o poder que eles acham que têm os torna alguma coisa. Isso é a grande enganação do inimigo. E partindo desse pressuposto de que é uma representação do que acontece no nível espiritual, e na minha versão, ele diz assim, ó, a partir do verso 3. Povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão. Quem é o nosso Salvador? Quem é que vai nos libertar? Que veio para nos libertar? É o Senhor Jesus. Eu acredito que seja a representação desse momento da vinda do nosso Salvador, naquele momento de Jesus e na futura, porque ele prometeu voltar. E assim vocês ficaram livres dos sofrimentos, dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. E não acredito que sejam só escravos, mas escravos do diabo, escravos das coisas desse mundo. Querendo ou não, a gente vive hoje uma espécie de escravidão, porque a gente precisa trabalhar para comer. Antigamente, Deus provia tudo. Hoje, a gente vive do nosso trabalho. E, até certo ponto, a gente se torna escravo do nosso trabalho. Escravo de conseguir trazer recursos para casa e atender às nossas necessidades, à nossa subsistência. Trabalhos pesados. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando este poema. Então, quando o nosso Salvador chegar, quando Jesus voltar, a gente vai poder zombar do diabo. A gente vai dizer, você é um derrotado. A gente hoje em dia, pelo menos eu adoro dizer, o diabo é um derrotado. A partir da vinda de Jesus, a gente pode fazer isso, porque a gente tem Deus. Então, a gente tira onda mesmo. Quem tem Jesus, tira onda. A gente pode chegar para o diabo dizer, você é um derrotado. E a gente pode zombar dele. Assim como o povo de Israel pôde zombar do rei da Babilônia, assim como nós poderemos zombar quando Jesus voltar do inimigo. E aí é uma poesia. Eu pesquisei o que é poesia. Poesia é uma associação harmoniosa. Ele está fazendo esse paralelo aí, essa comparação ou essa analogia ao que vai acontecer, né? Uma profecia com o rei da Babilônia, com o milênio, ou quando Jesus veio na primeira vez, e quando ele vai voltar da segunda vez. E aí a gente vai poder falar essa poesia, e essa poesia vai ser eterna. E aí ele começa a falar a poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel, né, de uma forma zombeteira. Vejam como acabou a sua violência, o Senhor tirou o poder dos maus, ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que a sua ira maltratavam os povos, a sua fúria perseguiam as nações que haviam
conquistado. E aí ele vai falando. E o rei, 12, o rei da Babilônia se achava, né, a estrela da manhã. E realmente o rei da Babilônia, nesse essa sua cidade maravilhosa, toda planejada, eu imagino que o trono dele devesse ser um lugar muito alto. E quando a gente vê as fotos, como deveria ser, a gente vê muito esses lugares como se fosse pirâmides, né? Parecido com pirâmides. E ele sempre nesse lugar alto, mas muito mais do seu ego, de se achar realmente. E ele era. Ele era porque Deus permitiu até certo momento que ele tivesse essas conquistas, mas ele acreditava ser da sua capacidade. Isso traz, pelo menos o rei, o faraó se achava, né, um Deus na terra, e realmente se achava tudo isso, mas Deus faz questão de mostrar que nada disso é suficiente, que ele está muito acima de tudo isso, e que toda essa vaidade, toda essa soberba, um dia vai cair por terra. Como diz Dona Cida maravilhosamente, é uma representação. A gente pode ver no contexto babilônico, a gente pode ver no contexto espiritual e a gente consegue ver no contexto do nosso dia a dia, de pessoas que realmente se acham tudo e a gente vê que não é nada. E um dia a gente vai poder zombar dessas pessoas lá do céu, vendo elas arderem no mármore do inferno. E tendo a morte espiritual, que é realmente essa representação é muito forte de que sua cama vai ser vermes, vai ser coberto vai fazer os bichos de cobertor. Isso é pior que filme de terror. E eu lendo o último, eu sou aquela pessoa meio ansiosa. Eu não li a Bíblia toda, mas eu gosto de ler a última página. Às vezes a gente não entende nada lendo a última página. Mas eu gosto de ler a última página. E eu fiquei assim, bem assustada, não, mas me senti mais alerta nesse sentido. Na última parte, em Apocalipse, lá no final, no 18, a partir do 18, João faz um alerta. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se, algum, se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará aos castigos dela as pragas descritas nesse livro. A gente sabe que tem as pragas lá do Egito. 19. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Por que eu quis ler isso daqui? Porque eu vi algum vídeo aí, o cara falando que a Bíblia está sendo reescrita por inteligência artificial, alguma coisa. E me assustou, ou me deixou alerta em ver que a Bíblia tem esse cuidado no último capítulo e dizer quem acrescentar ou quem tirar algo da Bíblia vai sofrer as consequências. E tem muita gente que fala mal da Bíblia, muita. Ah, foi escrita por homens, ah, não sei o quê. Ah, isso, não sei o quê. Mas esse livro é diferente. Esse livro, eu acho que essa conexão, ele consegue nos mostrar o que acontece aí nesse mundo, essa representação do mundo espiritual, de forma escrita e escrita, descrita, exemplificada e mastigada. Às vezes o livro é tão pequenininho, né? Eu acho ainda um livro pequeno. Tem livros de direito maior, mas a Bíblia parece tão grande, tão densa. Parece que tem livros e livros, parece uma biblioteca dentro dela. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente descobre. A gente sente que está vivo, que é um livro que se autoatualiza, sei lá. Eu não sei se existe isso, mas é mais que um livro, é um e-book, né? Consegue se autoatualizar e, se, e, se, e, não, e mesmo sendo antiquíssimo, tendo séculos de escrito, consegue ser tão atual. Falei muito. Não, não é nem séculos, né, pô? Milênios. E ainda consegue ser bem atual.
Mas alguém, pessoal, quer acrescentar alguma coisa? Pode falar aí. Não acredito que ninguém vai falar nada. I don't believe. Tinha uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Isso é ranço de Adriana. É ranço. Então vamos lá, pessoal. Tem alguém aí em particular que queira fazer? Eu quero falar uma coisa que me chamou a atenção aqui. Diga. Ciro, ele fala que Deus deu a missão para ele, né? Ciro, ele não servia a Deus, mas quando Deus falou, ele ouviu e mais que isso, ele obedeceu dentro de tudo que Deus ordenou. Ele seguiu a um Deus que ele não conhecia, mas que tinha uma fama grande. O povo já tinha visto, o povo que seguiu o pessoal de Judá, que ele fala, né, que o estrangeiro seguiu. Aqueles estrangeiros não conheciam a Deus, mas como a senhora disse, Daniel decifrou o sonho de Nabucodonosor e mais que isso, Daniel teve que dizer para o rei o que é que ele sonhou, porque nem o rei sabia o que foi que ele sonhou. E Daniel foi lá e disse tudo que Deus revelou para Daniel, o que é que ele tinha sonhado, mas que ficou confuso. Quando esse povo foi liberto, nem todo mundo voltou para Israel na restauração com Esdras, né? Nem todo o povo voltou. Teve os que quiseram ficar na Babilônia e teve o povo de fora que aproveitou essa oportunidade e os que ficaram ainda se juntaram com outros povos para ir lá tentar atrapalhar o muro ser restaurado. E mesmo assim, Deus teve misericórdia. Como Jesus bem falou, não se refere a Satanás esse capítulo, mas ali está a tipificação dele por completo. Porque todas as qualidades ruins que o diabo tinha, a Babilônia estava ali reproduzindo com Manifestando. excelência. É. Hã? Manifestando. Com excelência. E a gente que é de Deus, às vezes, não quer dar um bom testemunho nem para o irmão que está do lado. A gente vê a gente vê o poder de Deus na nossa vida. A gente sabe o que Deus fez. E mesmo assim, às vezes, quando o problema ainda é muito grande, ou a situação é muito grande, que às vezes não é nem Deus. Às vezes somos nós mesmos que nos colocamos em certas situações e falar, porque o diabo se levantou, a gente estava no deserto. Não, às vezes a gente vai para o deserto sozinho. O diabo tá lá quieto aí, a gente vai lá, não, ele tá muito quietinho, vou trazer ele para minha vida que vai perturbar. E culpa a Deus, e mesmo assim, quando a gente clama por socorro, Deus responde e Deus tem misericórdia da gente, porque todo mundo aqui sabe que se não fosse o cuidado de Deus, eu digo por mim, eu já estaria no inferno ó, de muito tempo. Porque uma vez eu ouvi isso, eu ouvi o próprio diabo falar, que ia me levar. Então, como eu vou duvidar de um Deus desse? Como eu vou deixar esse Deus para seguir outros deuses, como esse povo fazia? Para chegar a esse ponto aí, eu não preciso ver para crer essas coisas não, porque eu estou vendo na vida dos outros. Eu vejo o que o cigarro faz na vida de uma pessoa, eu não vou fumar. Eu vejo o que os vícios causam, eu não vou causar. Então essas pessoas, esse povo aí nessa época, eles nem precisavam passar por isso, porque eles sabiam que estavam ali fruto da desobediência. Os outros povos que escravizaram esse povo também não precisavam passar por isso, porque eles já tinham visto o resultado antigamente. O Egito foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ser exemplo. Olha o que Deus fez no Egito. Esse povo ainda teve a audácia de escravizar o povo de Deus. Você falou isso aí, e aí eu lembrei. Quando Nabucodonosor ele tem um sonho, Daniel vai lá e revela, né? Ele nem conta o sonho, Daniel tem que se virar e saber de tudo. Lógico que ele não se vira, Deus dá o entendimento todo. Ele vai e recebe a visão. Eu separei isso aqui, vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Ele vai e recebe uma visão. Visão essa que o próprio Daniel revela
como sendo o que vai acontecer nos tempos vindouros. Deixa eu ver aqui. Poxa, cadê você? Sai. O que vai acontecer nos tempos vindouros, né? Tá dando para ver aí, pessoal? Sim? Tá Não? assim. Sim, pronto. Então, a visão o sonho que ele teve foi com essa estátua aí, tá bom? Uma estátua que tinha cabeça de ouro, a gente já sabe que representava o reino da Babilônia, né? O peito de prata representava o Império Medo-Persa, a, a, a cintura, né? Os lombos de bronze representando o Império Grego, as pernas de ferro representando o Império Romano e os pés de barro e ferro representando a queda do Império Romano, ou até mesmo o período do, do, do anticristo, ok? Beleza. Alguém lembra o que Daniel faz depois? Daniel? Não. Nabucodonosor faz depois que ele tem essa visão? Depois que ele tem essa revelação? Alguém lembra? Vai lá, Rosa. Para ser breve, ele faz a estátua dele. É como se ele quisesse se impor. Não, esse sonho aí, coisa de maluco. Eu sou a Babilônia. Eu estou acima de todos os reinos da terra. Eu estou acima das estrelas, eu estou acima de Deus. Ele foi tão arrogante, tão arrogante, que ele vai e cria para si uma estátua de ouro e manda todo mundo se dobrar diante dessa estátua. E a gente sabe que os únicos que não vão se dobrar vai ser justamente Ananias, Misael e Azarias, né? Os três amigos de Daniel. Então, por que eu trouxe essa lembrança aqui? Justamente pelo fato de mostrar o quão orgulhoso ele era e o quão ele achava que realmente poderia driblar até mesmo a vontade de Deus. Depois que ele se lasca todo, que ele reconhece, pô, realmente é esse Deus, Deus Daniel é o Deus, tá? Mas enquanto ele pôde resistir, ele resistiu. De fato, não tem como a gente não pensar, né? É igual Satanás. Satanás é derrotado, derrotado. Aí Jesus falou, derrotado é derrotado mesmo, esse desgraçado. Mas ele não confessa a derrota de jeito nenhum, né? E continua lá, continua até os dias de hoje, causando o seu mal. Pessoal, então vou parar por aqui, que a gente já está com o tempo um pouquinho estourado. Vou pedir aí para uma de vocês aí fazer a oração, tá bom? Então, Dona Mari, a senhora pode fazer então a oração? Dona Mari? Oi, Lívia. É que eu estava procurando o microfone de Sim, senhora. Pô, Faz a graças a oração de Deus que encerramento. o Paloma não está aí para ver isso. Oh, meu Pai, agradecemos, Senhor, por essa meditação, crendo que o Senhor esteve presente em todo momento, em cada palavra, meu Deus. E pedimos que venhamos meditar sempre no que nós lemos e estudamos aqui, nesse momento, porque serve para hoje, serve para a eternidade que nos espera, meu Pai. Serve também para ganharmos almas, porque quando nos preparamos, temos argumentos para ir no inferno buscar aquela pessoa sofrida, meu Pai. Eu entrego, meu Deus, a vida de cada um de nós que estamos aqui até agora, nesse horário de sacrifício, em tuas santas mãos. Guarda a nossa família,
guarda a nossa casa e desde já prepara a nossa quarta-feira, amarrando toda a seta do diabo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. A gente se encontra novamente quinta-feira.